bem-vindas a mais uma Mulher Bem Resolvida. Eu sou a Bia Souza e toda semana eu trago uma convidada especial para a gente falar sobre algum tema específico. E hoje é com muito prazer que eu vou conversar com a Érica Guarnieri. A Érica trabalha com mulheres há mais de 5 anos, dando palestras aqui no Brasil e também no exterior. E ela fala sobre o poder da autoestima. E o trabalho que ela tem feito ajuda várias mulheres a se reerguerem, a empreenderem e realmente transforma a vida de muitas mulheres. Primeiramente, Érica, obrigada por aceitar esse convite. De nada, eu que agradeço. Obrigada por estar aqui. E, Érica, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Como que você começou com esse trabalho sobre autoestima? Então, o trabalho que eu comecei com autoestima, na verdade, é tão interessante quando a gente fala sobre isso, porque quando eu paro para pensar, eu falo, gente, eu sempre trabalhei com autoestima. Eu trabalhei com autoestima sem saber que eu trabalhava com autoestima. Quando você começa a ajudar uma amiga informalmente, então isso vem sempre, é algo que é nato meu. E quando eu comecei na igreja. Eu tinha um curso chamado, o curso não era meu, né? Não era meu. Eu tinha um curso chamado Mulher Única. E esse curso tem pelo Brasil inteiro, não sei. Já ouvi falar. É maravilhoso. E eu comecei a dar esse curso na igreja. E aí foi muito interessante porque, assim, era uma mesa redonda e reuníamos, assim, 12 mulheres. E todo mundo ali podia compartilhar das suas experiências, falar das suas dores. E eu fiz durante 2 anos. Só que teve um ano, Bia, que eu olhei e eu falei, não quero mais fazer isso. E a minha líder perguntou, mas por quê? Porque minha vida financeira estava uma tragédia. E aí eu falei, eu não posso ficar aqui falando para mulheres, sendo que minha vida financeira tá horrível. Eu preciso, porque eu tinha uma líder em treinamento. E ela também estava passando por desafios financeiros. E ela falava assim, eu não tenho tal coisa. Aí eu falava assim, tá bom, Deus te abençoe. E eu não podia ajudar. Então eu falei, não. Aí eu falei, eu vou sair e eu vou estudar. Não sabia o que eu ia estudar. Mas eu vou estudar mais sobre mulheres profundamente, não só com base bíblica. Aí eu saí para estudar. E aí eu falei, quando eu estiver bem, eu volto. E aí se abriu um mundo para eu estudar sobre comportamento humano, sobre mulheres. E eu fui estudar sobre aonde mais profundo sobre autoestima. Autoestima. Uau, que é o que mais pega todas as mulheres, né? Sim, porque também as pessoas perguntavam, como você é alegre, você é divertida, você não sei o quê. Você nunca teve problema de autoestima? Eu falei, gente, o que é isso? Aí você falou, eu tenho 1,80m, bem-vinda. Não, eu me acho suficiente, autossuficiente. Na verdade, amor, eu me acho tudo. A última bolacha do pacote. Aí eu pensando, quebrada. Né? Não inteira. Mas aí eu comecei a estudar mais e eu falei, poxa, eu acho que eu posso. E na época, eu queria falar sobre finanças. Eu falei, gente, como pode? Porque eu sempre tive um negócio de falar sobre dinheiro, porque eu sempre fui muito organizada. Mas eu falei, gente, não é isso que uma pessoa quebrada, porque eu tava mais quebrada que a outra. Lançar uma pirâmide. Eu falei, gente, eu vou lançar o quê pra dizer? O que eu vou lançar? Aí o meu marido na época falou assim, Érica, tem uma coisa que todo mundo fala e elogia em você. Que você já passou por muitas coisas na vida, mas você não perde a alegria, a autoestima, o senso de humor. Você não perde isso. Por que você não fala sobre isso? E eu falei, de repente, mas eu quero falar sobre dinheiro. Ele falou, mas você não tem dinheiro para falar sobre dinheiro. E aí eu falei, tá bom, entendi. Então vamos lá. E isso é muito interessante, porque passa pelo autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. E às vezes, eu falo muito isso na parte que eu estou ensinando as minhas alunas, às vezes você não sabe quem você é. Mas se você ficar atenta, você vai começar a ouvir o que os outros acham sobre você, positivamente, tá? Sim. Eu quero te dar uma opinião, eu quero te dar uma... É construtivo, amor, pode parar. Não quero, obrigada. Mas assim, tem coisas que o outro te vê, ele te reconhece, e geralmente as pessoas te reconhecem antes de você ter um título. Sim. Então isso é muito interessante. E aí eu comecei a falar, gente, não é que faz sentido? Olha, até que eu tô gostando. E aí eu comecei a me abrir para as pessoas pensavam, você é desse jeito, você é sempre alegre, você é sempre positiva, tá sempre levantando a autoestima de todo mundo. Isso. Né? Aí sempre aquela pergunta, você não fica triste, né? Eu falo, mas por quê? Deus tirou os meus sentimentos, Deus tirou... Como assim? Eu não fico triste? Eu fico triste, eu fico com raiva, eu fico irada. Eu tenho
tudo, só que dentro de todo esse autoconhecimento que eu precisei ter pra mim, pra eu poder ajudar as outras pessoas, primeiro você precisa se conhecer pra ajudar o outro, né? Eu comecei a entender muitas coisas. E uma das coisas que eu entendi foi, eu sou feliz, né? Mas ser feliz também é saber estar triste. Não ficar triste, mas estar triste. Então, assim, a maioria dos dias... é um processo que é passageiro. Passageiro. A maioria dos dias eu acordo muito bem, alegre, rindo. Mas tem dia que eu acordo e falo, gente, o que aconteceu? O que houve? Eu olho pro mamão e falo... O mamão tá melhor do que eu. O mamão tá melhor do que eu. E aí a gente começa a se conhecer. E eu lembro, qual é o gatilho? Por que eu fiquei triste? O que aconteceu? Ah, foi uma notícia. Aí eu começo a conversar comigo. Precisa? Tem necessidade? É isso mesmo? Meu pai tinha uma frase que ele falava assim, a gente escuta o barulho da bomba antes dela estourar. E às vezes ela nem estoura. E você já tá sofrendo, né? E aí, uma das coisas que eu aprendi muito é, pra eu sofrer, Bia, tô triste, eu faço isso comigo, tá? Não sou psicóloga, eu faço comigo, é o meu treinamento. Eu tô triste, eu me dou até meio-dia para eu trabalhar, internalizar, volta, leio, oro, converso, boto uma música, eu dou até um prazo, até uma meia. Você vai ficar triste. Eu tenho esse tempo. Depois não pode ficar triste. Depois não. Mas se, assim, não é uma regra, tá, gente? Nem uma receita. Depois, se eu quiser ficar triste até 1h15, tudo bem. Mas, geralmente, eu tenho tanta coisa pra resolver, Bia. Eu tenho uma criança chamando, uma criança, outra adolescente, elas brigam. Tem coisa da empresa pra resolver. É tanta coisa que eu não dá pra ficar triste além de meio-dia. E, Érica, uma coisa muito importante. O que é autoestima, pra gente poder saber, né? Do que a gente tá falando? Sim, autoestima é a maneira como você se vê, né? Só que a autoestima ela é baseada nas suas experiências emocionais, experiências de comportamento. A autoestima, ela vem bem bonitinha, né? Mas na sua infância, quando você começa a ter as primeiras interações sociais, que é onde que começa, dentro da família, e é ali que começa a haver um processo e geralmente tem um traumazinho em alguma área. E a autoestima ela é separada assim, né? Ela é separada numa pirâmide do indivíduo, ela é separada na identidade, né? Como a pessoa se vê, né? Como a pessoa se entende, na capacidade, naquilo que ela consegue fazer e aprender, ou entende que consegue, e no merecimento do ter financeiro. Então, tem gente que chega, eu tenho uma imersão chamada Poder da Autoestima, para quem não conhece, como se eu fosse, né? O mundo inteiro conhece. Ele quer esse bloguete. Bia boba, como se o mundo inteiro conhecesse. Pra quem não conhece, pessoal, gente, eu nunca ouvi falar. Mas o Poder da Autoestima eu faço aqui no Brasil. Já fiz em Miami também. E quando a pessoa às vezes chega para participar do Poder da Autoestima, ela fala assim, olha, eu vim aqui, mas eu quero te dizer que minha autoestima é ótima, eu não preciso, não sei o quê. Aí eu falo, não, tudo bem, tipo, chamo, vem palestrar. Mas chega no momento que ela começa a entender o que é autoestima nas 3 fases, daqui a pouco ela tá assim... Porque ela entende que ela tem alguma fragilidade. Todo mundo tem alguma fragilidade. Chegou algum momento, Bia, que você virou e falou assim, isso não é pra mim não dou conta. Porque a autoestima tá ligado também, como você disse, ao ganho de dinheiro, né? Que às vezes a pessoa acha que não merece ganhar dinheiro, não merece aquele trabalho, não merece aquela posição, e acaba que ela fica realmente quebrada porque ela tem autoestima baixa. Isso. E como eu falei, como a autoestima é como ela percebe a si mesma, baseado nas suas experiências, né? Crenças, valores, lá na infância foi surgindo crença. O que você ouviu sobre o dinheiro? Às vezes você ouviu que o dinheiro era sujo, quem tinha dinheiro era soberbo, Então, no seu inconsciente se instalou. E aí você fala assim, não, eu não vou pra tal festa dos parentes com o meu carro não, que vou começar, tá com dinheiro, hein? Com dinheiro é mole. Aí você vai, sei lá, vai de táxi, vai de Uber. Vai de ônibus. Isso, porque você não quer... Eu tenho uma aluna, que esses dias a gente tá em a Casa das Empreendedoras, né? E aí, ela tá muito bem na vida, sucedida, né? Bem sucedida, porque ela conseguiu definir o meio de vida dela. Porque tem 2 mulheres, as mulheres dentro da autoestima, ela tem 2 medos. Medo do sucesso e medo do fracasso. Quem tem medo do fracasso, ela não definiu ainda o seu meio de vida.
Da onde vai sair o seu dinheiro? Então ela tem medo do fracasso. Ela fala, ai, se eu fracassar, ai, se não der certo. Mas aquela mulher que ela não tem medo do fracasso, ela tem medo do sucesso. Ela já definiu o ganho dela, ela tem hoje em abundância, mas ela não sabe lidar com o sucesso, Bia. Aí ela comigo. Falei, não, mas vai ser em janeiro. Aí ela pra mim, em janeiro eu vou fazer uma viagem que eu tô programando há muito tempo, e essa viagem ela já foi paga há muito tempo, e a gente foi pagando, e ali eu já peguei uma crença. Falei, o medo dela do sucesso. Ela não precisava me justificar que ela estava pagando aquela viagem há muito tempo. Ali eu já peguei merecimento. Ela não se acha merecedora de usufruir das conquistas que hoje ela pode usufruir. Aí você pega num detalhe também, Bia. Eu fui elogiá-la. Ela não sabe receber elogio. E tem algo que eu sempre falo, se você não sabe receber elogio, você começa a rejeitar muita coisa que é a vida, que o universo, que Deus tem para te dar. Então ela não sabe se comportar mediante o sucesso. É quase uma afronta para as outras pessoas. O que os outros vão pensar? E isso que eu ia te perguntar. Tem alguma coisa que a pessoa faz, que acaba com a autoestima dela? Tem vários. Algumas coisinhas assim. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, começa até por um versículo bíblico, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque eu recebo muitas mensagens eu nunca gosto de falar assim, recebo muitas mensagens, né? Que parece o mundo me manda mensagem. Mas eu recebo algumas mensagens e as pessoas perguntam, elas relatam. Olha, Érica, eu me dediquei tanto ao meu casamento. Olha, eu não sei o que eu fiz. Os meus filhos, era tudo pra eles. Aí eu fico ouvindo, né? Aí ela me manda um relato grande. E aí tem uma coisa básica. Ela esqueceu de se amar. Ela esqueceu de quem era ela. Ela esqueceu de se cuidar. Ela cuidou mais dos outros, se doou mais dos outros pra ela. Aí eu falo, amor, deixa eu te falar uma coisa. Me conta um pouquinho como que é essa rotina. Então, aí vem ela. Então, eu acordo tal hora, boto a roupa na corda, boto na máquina, já preparo o café de Cleiton, de Clarice, e já faço isso. E Cláudio já chega, eu já dou um beijo em Cláudio. Aí eu vejo tudo. Não tem nada dela, tem sempre sobre o outro. Ela começa a vida o dia no outro. E aí, nisso que eu venho um movimento de fazer o quê? Trazer mulheres pra live cedo, 5h30 da manhã, que eu voltei agora, lembra que eu fazia live cedo, no seu aniversário. Ela fez a live voltei no dia do meu aniversário, pra quê? Pra fazer esse movimento de, pra que acordar mais cedo? Pra você ser mais produtivo. E produtivo em relação ao quê? Ao seu cuidado pessoal. Então a gente tem algumas coisas que a gente faz. Não adianta acordar cedo. Acordar cedo dá sucesso, acordar cedo é a fórmula da vida. Não tem nada disso. Mas é pra você, primeiro, conseguir cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, antes de cuidar de todo mundo. Então a gente separa livros para todo mundo ler junto. Eu incentivo a mulherada a, depois que termina a live, eu faço às vezes com roupa de academia para terminar já ir pra atividade física, entendeu? E você vai mesmo? Vou. Tem dia que eu vou lá, fazer os stories. Não, eu faço, obrigada. Eu faço. Incentivo a atividade física junto com água e alimentação, entendeu? E a gente começar o quê? A começar a mudar a mentalidade. E o seu devocional, você precisa... isso eu falo independente de religião, tá? Que você é o seu Deus, mas você precisa desenvolver. Então, a primeira coisa que eu falo é essa questão. A segunda coisa, Bia, que é muito importante é parar de se comparar. O que é isso? Alguém viveu a tua história? Alguém viveu os seus perrengues? Alguém viveu? Como que você quer comparar histórias totalmente diferentes? E aí começa a comparação. E a comparação é algo tenebroso. Então, assim, o que eu sempre ensino? Quer se comparar? Compare a si mesmo. Meu Deus, de como eu era ruim, como eu estou começando a melhorar. Compare as suas competências e as suas habilidades e a sua disciplina. Sim. Que fica maravilhoso se você se comparar a você mesmo. Você vai ver que se você estiver dedicado, você não é a mesma pessoa de 6 meses atrás. Sim. E aí a gente vai continuar com esse assunto aí, como você pode melhorar aí a sua autoestima. Mas agora a gente vai para um pequeno break e a gente já volta.
estamos aqui de volta com a Érica Guarnieri falando sobre o poder da autoestima. E a gente foi pro nosso break, ela falou um pouquinho o que a gente pode fazer para levantar aí a nossa autoestima, né, Érica? Continue falando, você falou de acordar mais cedo e cuidar de você antes de você cuidar de todo mundo. O que mais que a mulher que está aí nos assistindo em casa ou na academia, né, pode fazer para dar aquela levantada? Então, recapitulando. Na autoestima. Recapitulando, primeiro eu falei de você cuidar de você mesmo, é a primeira coisa. Depois parar de se comparar. É algo muito importante. A terceira coisa é investir em você. Você precisa aprender a investir em você. E quantas mulheres, você vai conversar, aí você vai falar assim, então, tem um curso, tem uma coisa, fala, não, ela já pensa assim, tem que cuidar não sei o que de Clayton, tem que fazer não sei o que. Tanto de dinheiro, quanto de investimento de tempo. E aí sempre vem com 3 desculpas, as maiores do mundo. Não tenho tempo, não tenho idade ou não tenho dinheiro. Por quê? Porque ela está canalizando para uma outra coisa. Então, assim, eu tenho até uma empresária esses dias que ela foi fazer um processo comigo e ela estava decidindo se ela ia fazer ou não. E ela não era questão de dinheiro, só que eles estavam abrindo, acho que o 7º investimento deles, né, juntos. E ela falou assim, não, porque agora a gente está investindo em tal lugar, então a gente vai precisar de mais dinheiro. E ela se deixou de lado. E eu sempre falo, quanto tempo mais você vai se deixar de lado? Porque é assim, então, você precisa sempre olhar, invista em você. Em que? Tudo. Tempo, e você tem que investir em você. Dinheiro você precisa investir em você. Conhecimento você precisa investir em você. E não tem desculpa de, eu tenho muita idade. Oh, meu Deus, que linda, muita idade. Eu sou muito nova. Eu gosto muito dessa categoria de ser muito nova, né? Sou muito nova, as pessoas não me respeitam porque eu pareço ser muito nova. Não sei se você já passou por isso, né? Ser muito nova, as pessoas não te respeitarem por isso. Sempre muito nova, né? Eu sou muito nova, eu não passo aquela segurança que eu preciso passar pela minha idade. Então, as pessoas, o tempo inteiro, elas estão fugindo com uma desculpa. Então, eu acho que é exatamente isso. E a quarta coisa é você entender, Bia, quem você é. Porque às vezes você não dá o tempo pra você vive cheio de desculpas porque você não entende quem você é. Você não tem gentileza e carinho por você. Eu tava vindo pra cá e não tem ninguém em casa. E eu botei uma mesa pra mim. E eu nunca faço isso, porque eu pego um todinho, uma bebida com proteína, eu vou tomando e eu já pego um negócio. E não, eu parei, fiz meu cappuccino e eu falei, gente, coisa linda, eu cuidando de mim. Eu fiz assim mesmo, agora menina, eu vou cuidar de você. Falei em voz alta, parecia uma doida. Agora menina bonita, eu vou cuidar de você, permita-se ser cuidada. Preparei um cappuccino, aí o que eu fiz? Fui fazer um ovo mexido, só que eu vi que tinha a aipim ali. Aí eu, não vou sujar a panela não. Falei, é pra você. Fui lá, fiz um ovo mexido, sujei a panelinha. Eu falei, garota. Aí depois peguei, botei o queijo, botei uma mão, botei 2 pratos e me servi. E ali eu tirei uma foto e eu falei um pouco daquele sentimento que eu tava tendo ali. De você se cuidar. Eu tava sendo gentil comigo, eu tava cuidando de mim. E eu falei, gente, quantas vezes eu não sou gentil comigo? Por quê? Porque eu me cobro muito, eu me culpo por várias coisas. Meu Deus, não deixei tal coisa pronta pra Jennifer, não fiz tal coisa, não sei o quê. Porque eu falei, ei, mais gentileza com você. E foi algo que eu botei uma música também. Ainda tem isso. Eu preparei um ambiente. Aí você pensando, gente, preparei um ambiente, E Pietra estava lá, Pietra, termina o seu quarto e arruma aqui, eu preparei um ambiente pra mim. Aí, por quê? Porque eu sou amada. Eu preciso entender quem tá em primeiro lugar. Eu preciso entender, eu brinco muito e falo assim, gente, o sangue de Jesus não é que suco nem groselha pra você desperdiçar, sim. E quando a gente não dá valor a nós mesmos, a gente está dizendo o seguinte, Deus errou. Deus errou quando Ele me fez. Eu gosto mais da vida do outro. Você não está valorizando aquilo que Deus fez. Eu gosto mais das experiências do outro. Aqui, ó. Tá em Dubai, tá em Maldivas. Que lindo, eu queria tanto. Conversa, tanto, comparação. E você não olha, assim, pro que você tem. E para quem você se tornou.
quem você se tornou, quem você está se tornando, para onde você está indo. Então eu sempre tenho uma frase que eu digo assim, Deus ele não errou quando ele te fez. Ele te fez com um propósito, ele te fez com uma missão. E uma coisa que eu gosto muito de falar, fugindo só um segundinho, dizer o seguinte, que independente da nossa dor, da nossa trajetória, do que aconteceu com a gente, das nossas perdas, das nossas vergonhas. Ontem eu estava falando com uma pessoa, eu falei, olha, eu tenho uma coleção de vergonha em várias coisas, várias áreas. Independente disso, você tem um propósito. E você só enxerga quando você entende quem você entende o seu valor. E aí é como você se vê. A sua autoimagem faz parte disso também. E aí você se reconhece e fala, cara, se Deus não errou, se eu me amo, eu posso ensinar outras pessoas a se amarem. Uau! E isso que eu queria te perguntar, como que é um pouquinho do seu trabalho com as mulheres? Eu já participei de um workshop seu, foi maravilhoso. E eu quero saber como que é esse processo. Conta um pouquinho pra gente. Então, o processo é o seguinte, a primeira coisa que eu faço lives, né? Para as mulheres, venha aprender. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar o nível de consciência das pessoas. Qual o nível de consciência? Tem umas que estão mais avançadas, outras estão no início, outras estão no meio, outras estão perdidas. Então eu venho trazendo para lá. Trago a mentoria. Eu tenho o poder da autoestima, que foi a imersão que você participou, uma imersão profunda de 12 horas para você entender quem é você. É uma choradeira. É uma choradeira, é uma risada. É uma risada. É muito dinâmico. Eu não tenho como sair dessa imersão sem chorar, porque eu choro. Né? É lindo. E agora eu tenho a Casa das Empreendedoras, que eu ponho de 16 a 20 empreendedoras dentro de uma casa. Por quê? Porque eu percebi que toda mulher... Mas é tipo um Big Brother, não? Não, um dia só. Um dia só. Almoço, janta, comida de chefe, trabalhando muito network, a gente trabalha o brand também, né? O personal brand. Então, assim, por quê? Porque eu vi que muitas mulheres, quando elas começam a se conhecer, elas falam, eu quero empreender, eu quero ajudar outras mulheres, eu quero transbordar isso que eu tenho para a vida de outras. E a gente criou a Casa das Empreendedoras. E depois a gente tem uma mentoria para empreendedoras. Porque eu digo o seguinte, antes de vir um CPF, antes de vir um CNPJ, veio um CPF. Então é impossível a empresa dela deslanchar sem ela cuidar dela. Pode até deslanchar, porém ela vai chegar lá em cima, no pico, ela vai estar perdida, ela não vai estar se reconhecendo. Enfim, então sempre invista em você. Entendi. Ótimo. Então, esse conselho você dá, né? Invista em você. Primeiro. E, Érica, muito obrigada. Pena que é tão rápido aqui, a gente não tem muito tempo. Eu queria conversar mais. Não vai faltar oportunidade. Vamos fazer mais lives, vamos fazer alguma coisa. E muito obrigada realmente. Com certeza as mulheres aqui aprenderam algo. E se você tiver a oportunidade, participe desse workshop da Érica, o Poder da Autoestima, Casa das Empreendedoras. Tem o meu Instagram também. Se você gostou de algo, se identificou, Érica, eu queria conversar, falar Érica Guarnieri. Vai lá, me chama. Se não gostou, você manda pra alguém que você não gosta. Mas olha, muito obrigada. E a gente termina com esse recado da Érica, né? Invista em você. Um grande beijo e até a próxima.